Bom dia a todos, aqui vos fala é o professor George, mais uma aula de física, hoje no dia 3 de maio de 2021. Vamos falar sobre vetores. Na semana passada, concluímos a questão sobre queda livre, certo? E hoje vamos falar sobre vetores. Por que vetores? Vetores, ele não é um assunto de física, ele é um assunto de álgebra, ele é matemática, mas precisamos dela para entender um pouco dos fenômenos físicos, principalmente os fenômenos do movimento, em que direção e posição o corpo se encontra em uma determinada posição. Então vamos lá. Se vocês veem um carro, um objeto se movendo, não digo carro não, um objeto se movendo a 20 quilômetros por hora, procura saber, se movimentando para onde? Primeira coisa que tem que fazer, para onde? Quantas vezes vocês já se perguntaram, pô, falando passou aqui virado no escambau aqui de uma velocidade imensa. Aí você pensa assim, velocidade? E esse carro foi para onde? Pronto. Vocês estão comentando vetores. Há uma diferença entre vetores e grandezas escalares. As grandezas vetoriais, elas precisam de três coisas fundamentais. Primeiro, a sua intensidade, certo? Sua intensidade. A intensidade é o módulo. E aí vai precisar de direção e sentido. No começo, quando vocês começam a entender vetores, vocês conseguem, às vezes, confundem direção e sentido. Mas são duas coisas diferentes, certo? Primeira coisa, a direção, certo? A direção é a reta que se encontra aquele móvel, podendo ela ser horizontal ou vertical. E toda direção, ela possui dois sentidos. Como é isso? Se ela está na horizontal, ela pode ir para a direita ou para a esquerda, para frente ou para trás, certo? Agora, se o corpo está na vertical, em movimento vertical, ela tem dois sentidos, ou subindo ou descendo, certo? Ou subindo ou caindo. Então, toda direção tem dois sentidos. Então, uma sequência é essa: a intensidade, a quantidade, a direção e o sentido. Tendo essas três coisas, essa grandeza é chamada de grandeza vetorial. Então, todas elas têm a necessidade de ter essas três propriedades que, sem uma delas, você não consegue determinar esse vetor. Agora, existem grandezas escalares que são diferentes delas. Digamos, o tempo. Que hora fulano chega aí? Chega às 20 horas. É o tempo. Não interessa se é para cima, se é para baixo, se é para a direita ou para a esquerda. É tempo. Quantos quilos tem essa carne? 20 quilos. Esse 20 quilos é para cima, para baixo, para a direita? Não. Esse carro está numa certa velocidade. Está velocidade para onde? Para a direita, para a esquerda? Esse carro está acelerando. Fulano recebeu um empurrão. Como foi esse empurrão? Foi um empurrão de cima para baixo? De baixo para cima? Para o lado? A força, velocidade, aceleração, empuxo, tudo isso são grandezas vetoriais, porque além de ter a sua intensidade, ela precisa também saber a direção e o seu sentido. Até aí tudo bem? Alguém quer perguntar alguma coisa? Podemos Não. continuar? Então Sim. vamos fazer aqui a apresentação e aí em cima dos vídeos que vocês assistiram. Como eu já disse, toda a nossa aula é gravada. E aí depois eu vou disponibilizar no WhatsApp e vai ficar no canal de YouTube.
do nosso ENOVA. Então, primeiro aqui a apresentação. Todo o material é transformado em PDF e levado para vocês. Então, temos aqui o primeiro. Aqui é o canal do YouTube que vocês assistiram e aqui tem o termo. Vetores. Vetores são segmentos de retas usados para representar alguma grandeza vetorial. Vetor é um segmento de reta orientado que apresenta módulo, que é o tamanho, podendo ela ser menor ou grande, direção e sentido. Os vetores são usados para expressar grandezas vetoriais, ou seja, aqueles que só podem ser completamente definidas se conhecermos o seu valor numérico, a sua direção, em que atua, sendo ele horizontal ou vertical, acabei de dizer isso a vocês, bem como o seu sentido, para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, para frente ou para trás. Posição, velocidade, aceleração, força e quantidade de movimento são bons exemplos de grandes vetoriais, de grandezas vetoriais. Por exemplo, se quisermos saber a posição de algum local, é necessário que se aponte para uma direção, nesse caso, o sentido do movimento e dado pela ponta do dedo. Então, quer dizer, quando eu lhe dou um dado e esse dado necessita onde é, aonde fica, você está dando um dado vetorial. Para desenharmos vetores, é necessário perceber que sua representação deve levar em conta seu tamanho, ou seja, um vetor que represente uma grandeza de valor numérico igual a 10 deve ser desenhado com a metade do tamanho de um vetor que tenha tamanho 20. Então, quer dizer, deixa eu riscar aqui, esse tamanho aqui não é um padrão, é partes, certo? Então, aqui eu tenho 3 partes desse vetor e aqui eu tenho 4 partes. Vai ter partes 5, 6, 7, quer dizer, é a quantidade de unidades. Ah, é centímetro? Não, não é isso. É o tamanho daquela setinha. Quantos pedacinhos ele tem. Então, vamos. A direção de um vetor pode ser definida com base no sistema de coordenadas escolhidas, por exemplo, usando o sistema cartesiano. As direções do espaço seriam x e y, e um vetor poderia ser escrito como v igual a x e y, o vetor de posição. O sentido, por sua vez, diz respeito à seta na ponta do vetor, que indica podendo ser tanto positivo como negativo. Olha só, gente. Apesar que a gente está usando um plano cartesiano que você já sabe em matemática, o plano cartesiano completo ele não tem só 2 direções, certo? Ela tem 3. É o eixo. Tem como eixo. Deixa eu mudar aqui, caneta vermelha. Ela tem o X, tem o Y, e também tem outra, que aqui não está, que é o Z. Certo? Que é o Z. Do mesmo jeito. É como se fosse uma situação como essa aqui, ó. X, Y e Z. Aqui no ponto zero. Porém, no ensino médio, a gente só vai trabalhar no máximo o X e o Z. O X e o Y. Por quê? Porque a gente vai trabalhar em quedas, em movimento horizontal, ou se não, movimento oblíquo. O movimento oblíquo, que vai ser o nosso assunto, por isso que vocês têm que aprender isso aqui, no movimento oblíquo, ele vai exigir que existe velocidade de forma do eixo X e que vai usar ao mesmo tempo o eixo Y. É um movimento com 2 graus de liberdade, certo? E o que seria esse movimento de grau de liberdade? Digamos, a gente consegue andar para frente, para trás, mas também consegue andar para o lado. Nós temos 2 graus de liberdade. Agora, se você conseguir
voar. Entendeu? Voar, ou se não, subir em uma corda, além de ir para o lado, além de ir para trás, vocês conseguem subir. Então, você tem 3 graus de liberdade. Na natureza, só temos esses 3, é chamado de 3 dimensões. Dizem aí que existe a 4ª dimensão, que nós não estamos. Interessante, quem tiver capacidade de tempo, pode assistir aquele filme Interestelar. Eles falam sobre a 4ª dimensão. Ou, quiser, pode pesquisar na internet sobre a 4ª dimensão. No momento, vivemos a 3 dimensões. O que vocês veem na tela é 2 dimensões. O que eu vejo vocês aqui, o que vocês estão me vendo aí, é 2 dimensões. Certo? Você não vê em 3 dimensões. 3 dimensões é o que a gente vive. É o que eu estou pegando aqui. Quando eu pego o mouse, eu vejo esse mouse em 3 dimensões. Mas quando você vê na tela, você vê em 2. Certo? Quando você vê um ponto, você vê em uma dimensão. Uma reta é uma dimensão. Isso é bastante interessante para a gente se discutir. Certo? Então, no momento, a gente vai trabalhar só nessas duas. X e Y. Repetindo. X na horizontal e Y na vertical. Digamos. Se eu tenho aqui um carro e ele está indo nessa direção, ela está na direção X. Certo? Aí tudo bem? Mas ela vai achar uma ladeira para subir. Quando ela vai começar a subir essa ladeira, ela está usando também a posição Y. Certo? Então, cada ponto desse aqui, ó, que esse carro estiver subindo a ladeira, vai ser uma relação AX e uma relação AY. Por quê? Quando... Deixa eu trazer esse desenho para cá. Deixa eu repetir. Deixa eu ver aqui. Se eu fazer ele para cá. Pronto. Cadê, meu filho? Cadê? Cadê meu desenho? Aqui. Pronto. Tá vendo o carro? Ele está subindo. Repare que quando ele sobe, eu começo nesse ponto aqui. Deixa eu mudar de cor, para vocês entenderem. Se quiser interromper, pode falar. Quando esse carro ele está subindo a ladeira, ele sai do X, ele continua pesado no X, mas ao mesmo tempo ele vai ter uma posição de Y. Enquanto que ele estivesse só na reta, Y era 0. Então você não poderia falar em Y. Então eu estou aqui, o carro está indo, ó. Aqui é X. Está no reto. Aqui ele não está subindo. Se ele não está subindo, Y é igual a 0. Então por isso que a gente não fala em Y. Porém, quando ele começa a subir, ó, a subir, esse Y começa a subir também. Então a gente começa a ter Y. Aqui 0, aí começa, ó, a aparecer Y. Mas X também começa, ainda tem. Ó. Então, se o carro está aqui nessa ponta, ele vai ter X e vai ter Y. Certo? Então, na matemática, toda vez que eu falar com vocês que um carro saiu de uma direção A para B, na horizontal, ele só tem X. Que o carro, ele simplesmente caiu, aqui eu vou usar esse gráfico, ele caiu, ele só tem Y. Ele caiu. Certo?
Então, é um e é o outro. Porém, se ele sobe uma ladeira, ele vai ter o Y e vai ter X, porque aqui ele está avançando e, ao mesmo tempo, ele está avançando o K também. Então, gente, isso é de suma importância, porque se vocês não compreenderem isso, vocês não vão conseguir compreender movimento oblíquo. Porque no movimento oblíquo, existem dois movimentos na hora de cair. Por quê? Quando ele não cai reto, vou dar um tiro de canhão. Um tiro de canhão ele sobe, depois ele desce fazendo a curva. E aí são duas velocidades. Uma é velocidade em que ele tá com velocidade constante e outra que essa velocidade está variando. E aí, quando você vai perceber, ele vai no movimento que segue no X e quando ele sobe, ele segue no Y. E ao descer, a mesma coisa, certo? Segue no X e vai caindo no Y. Então, gente, para você ver, ele continua seguindo no X, sobe no Y e tem um momento que ele vai descendo de novo. E até chegar lá à ponta. Então, isso, gente, vocês precisam entender que nos vetores existem essas posições. Até aí, tudo bem? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não. Pronto. Parece ser um pouco complicado, mas vai melhorar aos poucos. Então, beleza. Então, aqui, ó, nessa situação, eu tenho. Quando escrevemos que um vetor é definido por suas coordenadas x e y, dizemos que x e y são as suas componentes horizontal e vertical. Acabei de dizer. Então, toda vez que vocês falarem que um objeto está na horizontal, é só x. Que ele está caindo ou está subindo, é só y. Quando ele está subindo uma ladeira, descendo uma ladeira, ou sendo jogado e caindo em outro lugar, ele estava subindo e está jogando em outro lugar, chamamos que ele tem as duas componentes, a horizontal e a vertical, respectivamente. Repare que eu posso complicar se eu colocasse o Z, né? Era outro movimento. Vai, imagine. Aí a gente tem só dois. Quando um vetor encontra-se inclinado, sem coincidir com qualquer um dos eixos do sistema de coordenada, é possível determinar o tamanho das suas componentes. Para tanto, basta conhecermos o ângulo dessa inclinação, formado entre o vetor da direção horizontal, certo? E o módulo do vetor A. Aqui o desenho. Beleza? Então, fica olhando. Um carro, ele está subindo aqui. Deixa eu fazer o desenho. Ele está subindo. Automaticamente, quando ele chegou aqui na ponta, e ele saiu daqui do zero, ele, no eixo X, ele percorreu isso, e no eixo Y, o de cá, no X esse e no YK, certo? Isso aqui está errado, isso aqui é Y, certo? Então, pronto. Quando ele percorreu isso, existe uma resultante. Essa resultante, a gente consegue tirar pelo teorema de Pitágoras. Vocês já estudaram isso. Vocês se lembram de teorema de Pitágoras? Em que ou A ao quadrado é igual a B mais C ao quadrado, ou se não, muitos utilizam C ao quadrado entre A mais B ao quadrado. Certo? Já se lembra disso, desse assunto? Ou ninguém deu esse assunto em matemática? Ana Valéria não faz essa cara de não, que eu duvido. Ian, você já tinha esse assunto? Não. Mentira, não acredito. Também não, professor. Ele não. Também nunca tive, não, professor. Teorema de Pitágoras? Não. Ah, Mateus, sim? Não. Meu Deus do céu. Socorro. Certo, a gente vai dar um jeito. A gente vai dar um jeito. Certo? Então, beleza. Então, preste atenção. O teorema de Pitágoras significa aqui. Se eu tenho esse ângulo aqui é uma reta e aqui ele faz um ângulo de 90 graus, significa que eu tenho isso aqui como um lado, aqui eu tenho outro em relação a esse ângulo de inclinação.
Esse ângulo de inclinação ele é fundamental. Por que ele é fundamental? Porque ele que determina o seu eixo Y e X, certo? Por que isso? Vou dar um exemplo. Eu estou aqui de novo. A inclinação é essa, depois ela vai para essa, vai para essa. Presta atenção. Presta atenção aqui. Se eu faço aqui a sombra, aqui eu vou ter X. Se aqui eu faço a sombra, aqui eu vou ter outro X, X1, aqui X0, X1. Se aqui eu faço outra, aqui eu vou ter X2. Agora, repare no eixo do Y, aqui é o eixo do X. Se eu faço a sombra lá de cá, eu tenho aqui o X0, ou Y0. Aqui eu tenho o Y1. E aqui eu tenho o Y2. Repare vocês, quando o meu X é maior, o Y é o quê? Menor. Não é isso? E aí, quando eu vou diminuindo o meu X, eu acabo aumentando o meu Y e vice-versa. Se eu diminuo o meu Y, eu aumento o meu X. Então, significa que esse ângulo, quando ele está variando, eu vou estar variando também o X e o Y. A grosso modo, digamos, se eu tiver o Y 0, X é igual a 1, é o total. Certo? Até aí tudo bem? Agora, se o Y for a metade, 0,5, logo X também vai ser a metade. Concorda comigo? Pronto. Concorda comigo. Por quê? Olha só. Se eu não tenho ângulo nenhum aqui, logo vou ter X igual a 1. Certo? Se esse X, se essa reta subiu, vai até aqui, certo? Subiu, está aqui, ele já está aqui em cima. Esse X deixa de ser 1 para ser 0, e o Y agora aqui vai ser 1. Então, quando esse ângulo aqui for total, no caso de 90 graus, Y é igual a 1. Se ele descer, o ângulo é 0, aí o Y é 0. Porém, X é igual a 1. Tá difícil de entender, gente? Professor, como é que o X é 1 e o Y é 0? Vou dizer por quê. Aqui. Vou dizer. Espera aí. Vou mostrar. Você lembra que eu falei da sombra? Vou ver uma página aqui bem branca, bem branquinha. Uma sombra aqui. Vou botar aqui. Eu vou fazer um desenho aqui do gráfico, para vocês entenderem. Aqui eu tenho um gráfico subindo. Repetindo. Aqui uma reta. Pronto. E aqui eu vou colocar, aqui é o eixo X, certo? E aqui Y, beleza? O carro, ele não está nem indo só para a direita e nem esquerda. Ele nem está, ou ele não está nem na horizontal, nem está caindo, nem descendo. Ele agora está subindo ladeira, E aí, quando ele sobe ladeira, ele tem que ver um ângulo. Qual o ângulo de subida? Então, esse ângulo de subida é isso aqui. Certo? Esse ângulo de subida. Mas, esse ângulo de subida, tem esse ângulo aqui, que ele pode estar subindo. Ok? Como também ele pode descer. Ó. Ele pode descer. Mas, ao mesmo tempo, ele pode
subir. Quando isso acontece, você reparou que isso aqui vai aumentar? O ângulo? Não é o Sim. ângulo que aumenta? Pronto, beleza. E vocês sabem que esse ângulo aqui é de 90 graus. Não é isso? Um ângulo reto, 90 graus. Até aí tudo bem? Olha, a parte que vocês não entenderam, vocês dizem, professor, para aí que eu não entendi. Ok? Beleza. Ok. Aí, o carro, ele está se deslocando. Certo? Ele está se deslocando. Deixa eu voltar. O carro está se deslocando. E em vez de ser carro, vou botar um pontinho. Um ponto aqui. Deixa eu mudar também essa curva. Essa reta. Pronto. Vou botar o ponto. Esse ponto é o carro. Um carro, ele estava aqui. Certo? Depois ele subiu mais um pouco, e aqui subiu um pouco. E aqui ele está aqui de novo. Aqui ele está no ponto 1. Não, bota o ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, ponto E. Até aí tudo bem? O carro está subindo, certo? Mas se você projetar a sombra dele para baixo e para o lado, o que vocês vão ver? Vocês vão ver a posição nos dois eixos dele. Sabia disso? No A, ó. No A. Deixa eu mudar aqui, deixa eu ver se eu consigo botar ele em... Aqui, pronto, aqui vai ser massa. Pronto. No A, ele vai estar aqui, ó. Ó. Vou mudar a cor. No A, ele está aqui, ó. Ó, no eixo, pam, 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 pam. Aqui, certo? E no X. E ele, pam, aqui. No B, qual é a sombra que ele está fazendo? Aqui. No Y, K. Vão acompanhando. Aí o carro está subindo. Aqui. E no Y, K. Aqui no D, K. E aqui no Y, tá? E aqui vai. Até aí, tudo bem? Sim. Pronto. Então, aqui vai ser no XA, no XB, no XC, no XD e aqui no XE. Aqui vai ser como? YA, não é isso? YB, YC, C e D. Y, D e o Y é. Pronto, beleza. Agora, você reparou que, um exemplo, esse tamanho aqui, ó, do XC, em comparado ao XYC, são diferentes aqui, ó. Ó. Tá vendo? Eles são diferentes. Aqui eu tenho o do X, mas se eu for no Y, qual que é a maior? É o do X ou do Y? Do Qual? X. Do Isso. X. Ele está um Do X. tamanho maior, não é isso? Ele é um É. tamanho maior? Pronto, beleza. É isso que eu quero falar a vocês. Então, gente, porém, aí vocês dizem, pô, professor, ele está maior e o Y de cima está menor. Isso aí são dois vetores que estão se somando para eu determinar esse vetor aqui, ó, que é o chamado de vetor resultante. Certo? E aí, vocês repararam que, independente desse, se eu pego o X, digamos, XE, o XE que é esse aqui. Não, vou pegar essa caneta aqui. Se eu pegar o XE, que é esse carro, ó. Tá vendo?
comparado ao XE de cima, que é aqui. Ele também é menor. O XE é menor do que o XE. Reparou? Não é isso aí? Mas, professor, então, qual é a relação entre eles? A relação que todos eles, se eu coloco uma linha aqui ó, dele em relação a esse ângulo, eles formam um ângulo de 90 graus. É como se a gente tivesse sempre uma proporção entre eles. Sempre nessa inclinação, o x vai ser maior do que o y, porém, numa determinada proporção. E essa proporção é dada por essa inclinação. Entendeu? Até aí tudo bem? Sim. Pronto. Mas, repare, gente, essa posição ela é dada pela sombra no eixo. E essa inclinação eu sei pela sombra por causa desse ângulo, esse ângulo aqui, ó. Então, o que eu peço a vocês? Que vocês prestem atenção de que quando há uma inclinação desse vetor resultante, ele tem dois vetores que conseguem criá-lo. Não é ele que está ali do nada. Foram esses dois vetores que criou essa resultante. Pela matemática, você com ele descobre os dois, certo? E com eles dois você descobre ele, desde que você conheça esse ângulo de inclinação, ok? Porque eu posso ter vetor aqui, digamos, 4, aqui 2, e não ser uma inclinação essa reta de vetor. Eu só posso trabalhar com ele desde que esses dois vetores tenham essa posição de um ângulo de 90 graus. É um pouco difícil por causa de quantidade de dados, de muita informação que eu tenho que passar para vocês. Por isso que vocês ficam assim. Mas não quero que vocês fiquem preocupados, tá bom? Então, bora aqui. Rápido. Vocês vão compreender mais um pouquinho se eu lhe falar. O vetor é assim. Eu tenho... Bora para o mais simples primeiro. Eu tenho um objeto que percorreu 1, 2, 3, 4 unidades. Ó, 4 unidades. Aqui eu tenho 4 unidades. Esse objeto, a gente coloca como símbolo um V e uma setinha para cima. Toda vez que você vê a setinha, significa que é vetor. Beleza? Pronto. Se ele tem 4 unidades, e aí eu empreguei outra força nele, mas numa direção contrária. Ó, em um sentido contrário. Sentido. Vou apagar. 3 unidades. Ó. Certo? E aqui, V, eu vou chamar ele aqui de U. Vetor. Se esses vetores eu quero somar, eles têm o quê? Sentidos iguais ou sentidos diferentes? Diferentes. Diferentes, pronto. Então, quando você tem sentidos diferentes, um é positivo e o outro é negativo. Então, tudo que for para a direita, você pode convencionar como positivo e tudo que for para a esquerda como negativo. Sendo assim, vocês podem colocar a mesma direção. Então, quando você faz isso, logo esse U vai ser o quê? Negativo. Qual vai ser a resultante disso? A resultante vai ser V menos, certo? U. Somando eles dois, né? Sempre é somada. Deixa eu apagar aqui. Somando, que se chama soma de vetores, menos U. Opa, botar um aqui. Certo?
Se você subtrai, e esse é menor, vai dar o resultado do maior, que no caso vai ser uma unidade de U, certo? Apesar que eu botei duas letras diferentes, como eles estão na mesma reta e está usando o mesmo corpo, a gente poderia usar a mesma letra, certo? Então, deixa eu repetir aqui para facilitar, em vez de usar a nomenclatura. Se eu coloco aqui, esse aqui, eu tenho 4 unidades. Mas a de cá aqui é menos 3 unidades. Logo, o resultado vai ser, mais com menos vai dar menos. Aí, menos 4 com menos 3, uma unidade positiva. Entendeu aí, gente? Quando ele tem sentidos diferentes, a gente subtrai. Agora, quando... Deixa eu sair daqui. Quando eles têm o mesmo sentido, ó. Aqui, mesmo sentido. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Aqui eu tenho 3 unidades. Os dois são o quê? Positivo, não é isso? Aí eu vou ter aqui eu vou ter um resultante de 5 unidades, mais outra de 3 unidades. Nenhum deles tem sinal negativo. Logo, a resultante disso aqui vai ser a soma deles dois. Ó. 5 mais os 3. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, mais o 3. Tem mais outro pedacinho aqui. Então, ele vem até aqui. A soma deles dois, 5 mais 3, igual a 8 unidades. Tudo bem? Isso aí é a parte mais fácil. Quando eles somam, os dois, é porque eles têm os mesmos sentidos. Quando eles subtraem, tem sentidos que diferentes. Agora, repare, gente, isso aí é quando eles estão na mesma reta, são paralelas, certo? Você faz isso quando eles têm direções diferentes, você faz diferente. Vocês somam de forma ou faz numa regra do paralelograma ou pela regra do teorema de Pitágoras, ou, se for por desenho, só ligar a bunda com a cabecinha. Vou ensinar isso aqui agora a vocês. Esse aqui é mais fácil. Se eu tenho um vetor, ó, esse vetor aqui, daqui para cá. Ele tem essa inclinação. Beleza. E eu tenho esse aqui. Tem esse aqui. Tem esses dois. Certo? Eles não estão na mesma linha. Eles não estão na mesma reta. Eles não têm a mesma, ó, direção. Certo? Como é que eu vou fazer? Simplesmente, gente, você vai pegar o início de um, certo? O final de um, para botar no final do outro. Eu pego esse aqui, ó. E coloco aqui. Pronto. E aí transformo ele em um vetor só. E o próximo vetor, que é o vetor resultante, é esse aqui. Daqui para cá. Esse agora é o resultante. Pronto, acabou. Só isso. Tá difícil? Não. Pronto. Por quê? Porque no vetor não me interessa se você subiu ou desceu. Né? Interessa é o início e o final. Então, vai ter exercício para vocês descobrirem qual é o vetor resultante pelo paralelograma. Certo? Agora, se eu tenho esse aqui,
Nem vou usar. Aqui eu tenho isso aqui e tenho isso aqui. Um carro, ele subiu e depois ele continuou indo à direita. Qual é a resultante desse vetor? É simples. Eu ensinei a vocês. A gente pega isso aqui, coloca cá. E a resultante vai ser esse aqui. Beleza? Se você usar a régua, aqui é a resultante, aqui tem um A e tem um B. O caminho, o percorrido A e o percorrido B. Se você usar a régua, interessante. Se eu, digamos aqui, eu tenho 3 metros e aqui ele percorreu. Vou pegar aqui. Vou apagar. Se ele percorreu aqui 3 metros e aqui ele percorreu 4 metros, qual seria essa resultante na matemática se eu usar a calculadora? É simples, gente. Você verifica que aqui ele forma um ângulo de 90 graus. Se ele forma um ângulo de 90 graus, você vai usar o teorema de Pitágoras, que é o resultado disso aqui, que aqui é chamado de hipotenusa, é h ao quadrado, que é igual a 3, que é esse lado aqui, ao quadrado, mais esse aqui, que é 4 ao quadrado. Certo? Como é que eu faço? H ao quadrado, que é igual a 3 ao quadrado dá 9, 4 ao quadrado dá 16, H ao quadrado é igual 9 mais 16, 25. Qual o contrário da potenciação? Radiciação. Então, sai daqui na potenciação para radical 25. Esse H é igual a 5 metros. Então, gente, esse R é igual a 5 metros. É verdade? É. Se vocês colocarem isso aqui na régua, eu vou botar aqui 30 centímetros e aqui 4 centímetros com ângulo de 90 graus, na hora de você passar essa linha, isso aqui vai dar 5 centímetros certinho. Quer dizer, vocês podem usar como na parte geométrica, como também pode calcular na matemática. E aí, gente, alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Se fizer na parte geométrica, precisa fazer o cálculo na parte matemática? Não, se a partir da hora você descobrir pela régua, tá ótimo. Ah, valeu. Entendeu? Mas é bom que vocês saibam a outra forma, porque eu posso pedir. Entendeu? Quer ver uma coisa interessante? Olha só. Um veículo partiu daqui para Piripiri, não, de Paparipe, 40 metros. 40 metros. 40 metros foi o caminho que ele percorreu daqui para Paparipe. Quando chegou lá, ele subiu um morro de forma vertical, por, digamos, 30 metros. 30 metros. 30 metros. Qual é realmente essa direção que ele foi? Que direção ele foi? Aí você imagina, se ele foi na horizontal, ele percorreu uma horizontal de 40 metros. Depois ele subiu uma vertical de 30 metros. Eu posso achar a resultante, digamos que aqui seja o caminho A e aqui o caminho B. Nas duas formas, ou usando a régua, ou eu posso usar a matemática. Como é que eu vou fazer? Aquele esquema. Pego a ponta, certo? A ponta da flecha no fundo da outra flecha. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa ponta aqui. Cadê? Essa aqui, ó. E vou trazer para cá, ó. Vou trazer para aqui. Aqui é o início.
Aqui o início e aqui é o fim. Ele percorreu isso aqui, ó. Certo? Percorreu isso. O que é resultante? Não é o início ligado até o final. A resultante seria isso aqui, ó. A resultante seria isso aqui. Seria isso aqui. Mas aí eu não sei esse valor. Mas se eu faço isso, repare que isso aqui tem um ângulo de 90 graus. Se ele tem um ângulo de 90 graus, eu vou usar também aqui Pitágoras. E Pitágoras, como é esse aqui, Pitágoras? É R, que eu não quero saber, ao quadrado, A ao quadrado, mais B ao quadrado. O quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Você deve ter dado isso no 7º ano. Professor, uma dúvida. Oi, diga. Essa parte da vetorização é positiva e a parte da negativa, sem juntar as duas pistas? Se juntar as duas pistas. Não Sim, entendi. como o senhor fez a negativa. Aí só tô vendo a positiva e a negativa. Não, nesse caso aqui, entenda. Negativo e positivo é quando ele vai, se ele volta. Se ele vai e volta, você não tem como fazer isso aqui. Digamos, todo caminho ele tem direção e sentido, certo? Então, se ele vai, é positivo. Se ele volta, é negativo. Você só faz subtrair, certo? Agora, digamos, ele vai e volta, mas ele volta por outro caminho. Ele não volta na mesma distância ou na mesma direção. Qual seria a resultante? É isso aqui só. Entendeu? Essa aqui é a resultante. Essa que seria a resultante. Porque o que importa é o início ao fim. Do mesmo jeito. O início ao fim. Mesmo que você vá lá e volte. Ok? Agora, existem situações particulares, que é quando esse ângulo, ele foi para o norte, depois ele foi para o leste. Aí, ângulo de 90 graus. Vai ter vários exercícios assim. Entendeu? Entendi. Já o teorema de Pitágoras é para calcular depois que fazer a linha. Isso. Ok. Ou quando você... Eu mesmo posso calcular o teorema de Pitágoras sem fazer linha. Digamos assim, um objeto correu 30 metros para o norte, quer dizer que ele subiu, e depois ele percorreu 40 metros a leste. Então, ele subiu para o norte 30 metros, depois ele foi para o leste 40. Então, você sabe que nos planos cardeais, né, existe o norte, o sul, certo? De um lado, o leste e o oeste. Então, quando ele vai sai daqui e vai para o norte, ele vem para cá e quando ele vai para o leste, ele faz um ângulo de 90 graus. Então, isso aí eu já sei. Então, eu nem precisei desenhar, rabiscar, para eu sei que isso aí é teorema de Pitágoras. Entendeu, Ana Valéria? Então, não precisa. Entendi. Importante vocês compreenderem. Então, aqui, se eu coloco aqui a resposta, ficaria R ao quadrado, A ao quadrado, no caso, é 40, né? Ao quadrado, mais 30 ao quadrado. E no lugar do R, só pode colocar o H? Não importa a simbologia. O importante é que vocês saibam que o R é uma resultante. Alguns livros vão usar R, entendeu? Vai usar, digamos, um Z, um P, um Q, sei lá, um K, mas eu uso o R para dizer que ali é uma resultante de um movimento, entendeu? Então a gente usa R. Eu fico um pouco assim, como é que chama? Receoso em questão de nomenclatura, porque muitos livros mudam. Para você ver a questão de distância. Uns usam D, outros usam S, outros usam X.
Eu prefiro usar X. Por que X? Porque X, eu posso trabalhar X. Quando você vê, se o professor George está botando a posição X, significa que o deslocamento dele é no eixo X. Ah, um corpo está caindo. Então, o movimento é Y. O corpo está fazendo movimento oblíquo. Eu estou trabalhando X e Y. Mas aí eu venho trabalhando com você com D, com S, 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 S. Aí esse S eu tenho que dividir nas duas coisas, no X e Y. E aí complica um pouco, entendeu? Mas aqui vocês entenderam mais ou menos que o vetor ele sai do início, sendo ao final. Quando você tem dois vetores de soma, você só colocar a sua cabecinha na bundinha da outra setinha, certo? Aliás, no vídeo o rapaz fala assim, né? Esse termo, né? Não sei quem assistiu o vídeo, que eu tô ligado, teve gente aí que deu migué. Que quando vocês estão lá assistindo, na hora de botar aqui, o sistema acusa. Então, 40 quadrado aqui. 40 quadrado vai dar quanto? 4 vezes 4, 16, 2 zeros. Mais 30 quadrado, 3 vezes 3, 9, mais 2 zeros. R ao quadrado é igual 16 mais 5 dá 25, mais os 2 zeros mais os 2 zeros. Aqui o R ao quadrado, R, a raiz de 250 mil, que é IR é igual, ó, cortando aqui, vai dar 50 metros. Quer dizer que a pessoa caminhou 50 metros de verdade, certo? O deslocamento vetor dele foi de 50 metros, não foi de nem os 40, nem os 30. A soma deles dois deu 50. Porque, professor, então se eu somasse, porque se você somasse o valor normal, 40 mais 30 daria 70, mas na verdade o deslocamento dele só foi 50. Entendeu? Vou dar um exemplo. Vocês se lembram ainda do Colégio Marianita, não se lembra? Sim. Pronto, claro. E aí eu peço para Beatriz de Jesus dos Santos levar uma cadeira, ela está na sala 1. Não pode botar assim, na sala 2, que fica em frente ao corredor. E a outra sala que fica em frente ao corredor é a sala 9, 2 e 9. E aí eu digo, Beatriz, leva essa carteira para a sala 9. Mas aí que tá, Beatriz com vergonha, porque tá um rapazinho muito bonitinho lá no meio, não quer ver ela carregando. O que ela faz? Ela passa pela janela, para você ver como Beatriz faz, pula a janela, sobe o morro da garagem, vai pela quadra escondida, desce a alvenaria e o professor lá reclamando, ô menina, desce daí, ela pula para o lado de lá. Aí ela entra escondida pela porta por trás, pula o banheiro para ninguém ver, sai pela porta para levar lá para outra sala. Beleza. Vetorialmente, qual foi o caminho que resultou que Beatriz fez? Gente, só foi o caminho da sala da número 1 para a número 9. Então, se eu mostrar aqui no desenho, tá aqui, ó, a sala. Aqui está outra sala, aqui está o corredor, não é isso? Está o corredor. Aqui está a nossa área, aqui é a sala 9, é a sala 1. O caminho que ela fez foi esse aqui só. Não interessa o que se Beatriz chegou aqui, fez tudo isso aqui, ó, esse caminho todo, para se esconder, e aí chegou aqui e entregou. Não interessa. Sabe por quê? Porque aqui está cheio de retas, ó, cheio de vetores. Todas as direções que ela mudou. Ela foi mudando, 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 mudando. Aqui foi o início e aqui foi o fim. Não é isso? É só ligar daqui para cá. Então, o caminho resultante de todo o trabalho de Beatriz só foi esse aqui. Não foi nada disso aqui. Beleza? Alguma dúvida? Não, né? Não. Pronto. Beleza. Deixa eu ver aqui. Ih, já vai dar meio-dia já.
que eu vou fazer? Eu vou pegar esse material, vou transformar em PDF e vou enviar para vocês. Tem uns exercícios aqui, inclusive tem a resolução embaixo. Vocês vão ver como é que se resolve tudo direitinho. Vão tentar passar isso para o caderno. Passe para o caderno bonitinho. Eu vou abrir um espaço de atividade lá no Classroom para vocês postarem lá no Classroom. Professor, Certo? Mas não e agora. aquela que a gente copiou, Também. a 07? Isso também, mas eu não abri lá ainda para vocês postarem. É isso. Viu? Tudo é no Classroom. Beleza. Quem é o líder da turma que está com uma DM? A gente não tem líder, não. Tem sim, toda a turma tem. O da minha turma não tá na aula, não, professor. Não está na aula não, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Se não me engano, quem tá na Tem DM é tanto? Maria. Tem tantos aqui, ó. Tem Maiana. Tem vários que tá aqui. Tem 3. Mas tudo bem. Eu vou colocar para ajudar. Ana Valéria, você, Ana Valéria. Manda um oi. Manda um oi, certo? Para o meu tablet. Que aí eu vou te adicionar como um ADM também, que já ajuda para poder fazer essas atividades, certo? Ok. E aí você posta lá, alguém que estiver com pergunta, com uma dúvida, manda para o seu PV e coloca lá para os outros ajustarem também. Viu, gente? Mais tarde eu vou colocar esse PDF e vocês possam isso botar no caderno e os vídeos também. Mais alguma dúvida? Não. Entrega alguma coisa, professor? Vou interromper aqui a gravação. Interromper aqui.